Capítulo 2. O crescimento da fé espiritual. 1. A fé de recém-nascidos e de crianças aprendendo a andar. 2. A fé de crianças. 3. A fé de jovens. 4. A fé de pais. Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai. Pais, eu lhes escrevi porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Jovens, eu lhes escrevi porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece, e vocês venceram o maligno. 1 João 2, 12 a 14. Como seus filhos, podemos desfrutar da justiça e das bênçãos de Deus, se tivermos fé espiritual. Com ela, recebemos não apenas a salvação para irmos para o céu, mas também respostas para o que quer que coloquemos diante dele em oração. Além disso, quando temos a fé que agrada a Deus, que obedece à sua palavra, todas as coisas são possíveis. É por essa razão que Jesus nos diz em Marcos 16, 17 e 18, estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. De um pequeno grão de mostarda cresce uma grande árvore. Ao ver que não estavam conseguindo expulsar demônios, Jesus disse aos seus discípulos que eles tinham pouca fé. Ele disse que se a tivessem pelo menos do tamanho de um grão de mostarda, tudo seria possível. Ele diz em Mateus 17, 20, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu lhes asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Uma semente de mostarda é pequena como a marca que a ponta de uma caneta faz em um papel. Ainda assim, se tivermos fé de tal tamanho, podemos mover uma montanha de um lugar para o outro e todas as coisas nos tornam possíveis. Você tem uma fé pequena como um grão de mostarda? Uma montanha muda de um lugar para o outro, quando você ordena. Todas as coisas lhe são possíveis? Uma vez que é impossível entendermos o significado da passagem acima, sem discernimento espiritual, analisemos uma parábola de Jesus, que também envolve um grão de mostarda. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja a menor dentre todas as sementes, quando cresce torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. Mateus 13, 31 e 32. Um grão de mostarda é menor que qualquer outra semente, mas quando cresce, se torna uma grande árvore, onde muitos pássaros encontram lugar para fazer seus ninhos. Jesus usou essa parábola para nos ensinar que podemos mudar uma montanha de lugar e que todas as coisas nos são possíveis, se nossa pequena fé amadurecer, crescer, desenvolver-se. Como seus discípulos haviam estado com ele por muito tempo e viram muitas maravilhas de Deus acontecerem, era para eles terem tido a grande fé, através da qual tudo é possível. No entanto, não foi o que aconteceu e o Senhor os desaprovou. A medida completa da fé. Depois de recebermos o Espírito Santo e possuirmos fé espiritual, esta deve se desenvolver e atingir a medida completa na qual tudo é possível. Aumentando nossa fé, Deus deseja que recebamos respostas ao que quer que pedirmos. Efésios 4, 13 a 15 nos lembra, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Quando um bebê nasce,
é natural que ele seja registrado junto a um órgão governamental e que cresça passando pela fase infantil e depois juvenil, etc. No tempo certo, ele se casa e depois se torna pai. Da mesma forma, quando nos tornamos filhos de Deus através de Jesus Cristo e o nosso nome é escrito no livro da vida no reino dos céus, nossa fé deve crescer a cada dia e alcançar a fé de crianças, depois de jovens, e então de pais. É essa a razão pela qual 1 Coríntios 3, 2 e 3 nos ensina: dê-lhes leite, e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque, se há inveja e divisão entre vocês, não estão sendo carnais e agindo como mundanos. Assim como um bebê recém-nascido tem de beber leite para sobreviver, um bebê espiritual também tem de beber leite espiritual para crescer. Como, então, um bebê espiritual pode crescer até o ponto de se tornar um pai? A fé de recém-nascidos e de crianças aprendendo a andar. 1 João 2, 12 diz: Filhinhos, eu lhes escrevo porque os seus pecados foram perdoados, graças ao nome de Jesus. Este versículo nos fala que aquele que não conhecia Deus será perdoado de seus pecados, quando aceitar Jesus Cristo e receber o direito de se tornar um filho através do Espírito Santo, que passa a habitar em seu coração. João 1, 12. Não há outro nome senão o de Jesus Cristo pelo qual podemos ser perdoados e receber a salvação. Contudo, as pessoas do mundo consideram o cristianismo como um tipo de religião que é boa para o bem-estar da mente e fazem a triste pergunta: por que vocês dizem que podemos ser salvos apenas através de Jesus Cristo? Por que, então, Jesus Cristo é o nosso único Salvador? Os seres humanos não podem ser salvos por nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus Cristo, e podem ser perdoados de seus pecados somente através do sangue de Jesus, que morreu na cruz. Atos 4, 12 declara: não há salvação em nenhum outro, pois, debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E Atos 10, 43 diz: todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que em ele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Portanto, é da vontade e providência de Deus que os homens sejam salvos através de Jesus Cristo. Ao percorrer a história da espécie humana, houve aqueles que foram chamados de grandes ou magníficos, como Sócrates, Confúcio, Buda, entre outros. Da perspectiva de Deus, todavia, todos eles foram apenas meras criaturas pecadoras, pois todos os homens nasceram já com o pecado original herdado de Adão, que cometeu o pecado da desobediência. Jesus teve o poder espiritual e as qualificações necessárias para ser o Salvador do ser humano. Ele não tinha nenhum pecado original, pois foi concebido pelo Espírito Santo e também não cometeu nenhum pecado ao longo de sua vida. Ele tinha então a força para salvar a espécie humana, porque não carregava nenhuma culpa e tamanho era o amor por nós, pecadores, que ele sacrificou sua própria vida em nosso favor. Assim sendo, se cremos que Jesus Cristo é o único caminho verdadeiro para a salvação e o aceitamos como nosso Salvador, somos perdoados de todos os nossos pecados, recebemos o Espírito Santo como um dom de Deus e somos selados como seus filhos. A fé do criminoso ao lado de Jesus. Quando Jesus foi pendurado na cruz para lavar os pecados da espécie humana, um dos dois criminosos que estavam ao seu lado se arrependeu de seus pecados e o aceitou como Salvador, minutos antes de morrer. Como resultado, ele foi selado como um filho de Deus e entrou no paraíso. Deus chama de meus filhinhos a todos aqueles que nasceram de novo, aceitando Jesus Cristo. Algumas pessoas podem querer argumentar: um criminoso aceitou Jesus como seu Salvador logo antes de morrer. Então, curto o mundo tanto que eu quiser e depois aceito Jesus como meu Salvador, quando estiver para morrer também. Irei para o céu. Tal ideia, entretanto, é absolutamente falsa. Como aquele criminoso foi capaz de aceitar Jesus, que foi ridicularizado por muitas pessoas e morria na cruz? O fato é que ele já tinha pensado que Jesus podia ser o Messias quando ouvia suas mensagens. Então, quando confessou sua fé em Jesus e o aceitou como seu Salvador quando ele estava pendurado na cruz bem ao seu lado, recebeu a salvação e ganhou o direito de entrar no paraíso. Da mesma forma,
Todos ganham o direito de se tornar filhos de Deus, quando aceitam Jesus como seu Salvador e recebem o Espírito Santo. Por isso, Deus os chama de filhinhos. Por exemplo, quando um bebê nasce, os pais o registram e ele se torna um cidadão do país onde nasceu. O mesmo acontece quando nosso nome é registrado no livro da vida, recebemos a cidadania dos céus e somos reconhecidos como filhos de Deus. Assim sendo, a fé de recém-nascidos e de crianças aprendendo a andar se refere às pessoas que acabaram de aceitar Jesus Cristo, foram perdoadas de seus pecados e se tornaram filhas de Deus, uma vez que seus nomes foram registrados no livro da vida, no céu. 2. A fé de crianças. As pessoas que nasceram de novo como filhas de Deus, aceitando Jesus Cristo e ganhando vida espiritual, desenvolvem sua fé e chegam, então, ao nível da fé de crianças. Quando um bebê para de tomar o leite materno, ele já é capaz de reconhecer seus pais e distinguir certos elementos, algumas pessoas e coisas ao seu redor. Contudo, as crianças ainda sabem pouco sobre como as coisas funcionam e devem permanecer sob a proteção de seus pais. Se lhes fosse perguntado se elas sabem quem são seus pais, provavelmente responderiam sim. No entanto, se a pergunta mudasse para "Você sabe em qual cidade seus pais nasceram ou sobre sua genealogia?", elas não seriam capazes de responder. Logo, podemos ver que as crianças não conhecem seus pais a fundo, embora possam dizer: "Eu conheço minha mãe e meu pai". Ao receber um brinquedo de seus pais, uma criança pode dizer que se trata de um carro ou de uma boneca, mas não sabe como o carro foi feito ou como a boneca foi comercializada. As crianças sabem de parte das coisas que podem ver com seus olhos, mas não entendem os detalhes que não conseguem enxergar. Espiritualmente, crianças são aqueles que têm a fé de quando se está começando a conhecer a Deus Pai, elas desfrutam da graça da fé depois que aceitam Jesus Cristo e recebem o Espírito Santo. 1 João 2:14 diz: "Filhinhos, eu lhes escrevi porque vocês conhecem o Pai." Aqui, "vocês conhecem o Pai" se refere às pessoas com fé de crianças, que aceitaram Jesus Cristo e aprenderam a palavra de Deus frequentando a igreja. Assim como um bebê não sabe quase nada no início de sua vida, mas à medida que cresce vai reconhecendo seu pai e sua mãe, os recém-convertidos também começam a entender a vontade e o coração de Deus, gradualmente, enquanto vão à igreja e ouvem a sua palavra. No entanto, eles ainda não conseguem obedecer à voz do Pai, por não terem fé suficiente. Dessa forma, a fé de crianças é a fé das pessoas que, tendo ouvido a palavra de Deus, conhecem a verdade, mas algumas vezes desobedecem a ela. Esse nível de fé ainda não é o perfeito. Quem chama Deus de Pai? Se alguém não aceitou Jesus Cristo, mas diz: "Eu conheço a Deus", está mentindo. Há ainda aqueles que dizem: "Não vou à igreja, mas conheço a Deus." Eles, provavelmente, leram a Bíblia uma ou duas vezes, costumavam frequentar uma igreja, ou ouviram falar de Deus aqui e ali. Todavia, será que realmente conhecem ao Deus Criador? Se eles, de fato, conhecem a Deus, devem entender por que Jesus é o único Filho de Deus, por que Deus o enviou a este mundo, e por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden. Devem saber também da existência do céu e do inferno, e como podem ser salvos e entrar no céu. Além disso, se eles verdadeiramente entendem tais coisas, não há por que recusar ir à igreja e viver pela palavra de Deus. No entanto, o que acontece é que eles não vão à igreja ou, muito menos, chamam Deus de Pai, pois nem acreditam nem conhecem a Deus. Da mesma forma, algumas pessoas do mundo não acreditam em Deus e podem dizer que o conhecem, mas não é verdade. Uma vez que não conhecem Jesus Cristo e não vivem de acordo com sua palavra, João 8:19, não podem reconhecer Deus e nem chamá-lo de Pai. As pessoas chamam Deus de maneiras diferentes. Os crentes, de acordo com a medida de sua fé, chamam o mesmo Deus de maneiras diferentes. Ninguém o chama de Deus Pai antes de aceitar Jesus Cristo como Salvador. É, inclusive, bem natural que a pessoa que ainda não aceitou Jesus não chame Deus de Pai, pois ainda não nasceu de novo. De que os recém-convertidos chamam Deus? Eles são um pouco tímidos e o chamam simplesmente de Deus. Não conseguem docilmente chamá-lo de meu Pai,
porque se sentem constrangidos ou desfamiliarizados, por não o servirem como seu pai. O nome pelo qual os filhos de Deus usam para chamá-lo muda, à medida que sua fé cresce para o nível de crianças. Eles o chamam de pai quando têm fé de crianças, assim como estas, carinhosamente, chamam seus pais de papai. É claro que não está errado chamar Deus simplesmente de Deus ou de Deus Pai, mas quando a fé se desenvolve mais um pouco, o Deus Pai é substituído por pai ou papai. Qual dos dois você acha que soaria mais amável e mais íntimo a Deus, referir-se a ele chamando-o de Deus ou de Pai? Como Deus deve se alegrar quando dizemos, meu Pai do fundo do nosso coração? Provérbios 8:17 diz, amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Quanto mais amarmos a Deus, mais Ele nos amará. Quanto mais o buscarmos, mais facilmente poderemos receber suas respostas. Inclusive, como filhos de Deus, viveremos para sempre no céu chamando-o de Pai. Então começar a chamá-lo assim nesta vida já é bom para irmos praticando um relacionamento de intimidade com Ele. Logo, devemos cumprir nosso dever como filhos de Deus e mostrar, externar o nosso amor por Ele, obedecendo aos seus mandamentos. 3. A fé de jovens. Da mesma forma que uma criança cresce para se tornar um adolescente mais forte e esperto, a fé de crianças se desenvolve e torna-se a fé de jovens. Ou seja, depois de uma base de infância espiritual na fé, através da oração e da palavra de Deus, o nível da fé das pessoas cresce e as faz tornar jovens espirituais que podem dizer o que é pecado e qual é a vontade do Pai. Os jovens são fortes e corajosos. São pouquíssimas as crianças que conhecem bem a lei de um país. Elas devem estar sob o cuidado de seus pais, e se cometerem algum crime, seus pais são os responsáveis, pois não educaram seus filhos adequadamente. As crianças não sabem ao certo o que é o pecado ou a justiça e não conhecem muito bem o coração de seus pais, por ainda estarem passando por um processo de aprendizagem. Mas, e os adolescentes? Eles são fortes, têm um temperamento difícil e uma grande inclinação para pecar. São ansiosos para ver, aprender e experimentar tudo, com forte tendência a imitar outras pessoas. Tendem a ser curiosos em todos os aspectos, teimosos e confiantes em que não haja nada que eles não possam fazer. Assim são os jovens espirituais. Cheios do Espírito, eles não buscam pelas coisas desta terra, mas têm esperança pelo céu. Por terem uma fé forte, derrotam o pecado com a palavra de Deus. Levam vidas triunfantes sob toda e qualquer circunstância, superando o mundo e o mal com uma coragem firme e constante, pois a palavra se cumpre em seu viver. Combatendo e vencendo o mal. Como, então, os jovens de forte fé e coragem vencem o mal e o mundo de pecados? Aqueles que aceitam Jesus Cristo ganham o direito de se tornar filhos de Deus e, na verdade, derrotam o mal triunfantemente. O diabo, embora forte, não ousa fazer nada com os filhos de Deus, como vemos em 1 João 2:13. Jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. Podemos combater e vencer o mal quando acatamos o que está na palavra de Deus, pois ela deve permanecer em nós. Assim como as pessoas não podem cumprir a lei que não conhecem, não podemos viver pela palavra, se não a conhecemos. Portanto, precisamos manter a palavra de Deus em nossos corações e viver através dela nos livrando de todo o pecado. Logo, as pessoas com fé de jovens podem combater e derrotar o mundo com a palavra. Por isso, 1 João 2:14 diz, Jovens, eu lhes escrevi, porque vocês são fortes, e em vocês a palavra de Deus permanece e vocês venceram o maligno. 4. A fé de pais. Quando os jovens de espírito firme e forte crescem e se tornam adultos, eles se tornam capazes de avaliar e entender cada situação e, depois de muitas experiências, ganham sabedoria para serem prudentes suficientemente para se humilharem, quando necessário. As pessoas com fé de pais conhecem detalhadamente a origem de Deus e entendem a sua providência, pois têm profunda fé espiritual. Quem sabe a origem de Deus? Os pais são diferentes dos jovens em muitos aspectos. Jovens são imaturos, pois mesmo tendo aprendido muitas coisas, ainda lhes faltam experiências. Por isso, existem muitas situações na vida em que os jovens não entendem,
enquanto os pais já compreendem bem muitos elementos, por terem vivido uma variedade de coisas diferentes. Os pais também sabem por que quiseram ter filhos, o quão difícil é seu sustento e o quão complicado é sua criação. Também sabem sobre suas famílias, de onde seus pais vieram, como se conheceram e se casaram, etc. Há um provérbio coreano que diz: só quando temos nossos próprios filhos é que entendemos verdadeiramente o coração de nossos pais. Semelhantemente, só as pessoas com fé de pais podem entender completamente o coração de Deus Pai. Desses cristãos, 1 João 2:13 fala: Pais, eu lhes escrevo porque vocês conhecem aquele que é desde o princípio. Além disso, aqueles que possuem fé de pai se tornam exemplo para muitos e abraçam todos os tipos de pessoas, pois são humildes e capazes de permanecer firmes na verdade. Se compararmos a fé de pais com a estação da colheita, a fé de jovens pode ser a fruta verde, pois aqueles que a possuem insistem muitas vezes em permanecer com suas teorias e pensamentos. Contudo, assim como Jesus deu exemplo de servidão ao lavar os pés de seus discípulos, os pais espirituais, diferentemente dos jovens, produzem frutos maduros de obras e dão glória a Deus através deles. Como ter o coração de Jesus Cristo? Deus quer que seus filhos possuam o coração de Deus em si, que é desde o princípio, e o de Jesus Cristo, que se humilhou e foi obediente até a morte. Filipenses 2:5-8. É por essa razão que Deus permite que seus filhos passem por provações, porque, através delas, sua fé é desenvolvida e eles recebem esperança e perseverança. É assim que a fé vai para o nível dos pais. Em Lucas 17, Jesus ensinou aos seus discípulos, através de uma parábola com um servo. Um servo trabalhava em um campo o dia todo e voltava para sua casa ao anoitecer. Não havia ninguém que lhe pudesse dizer: bom trabalho. Agora vá jantar e descansar. Pelo contrário, o servo tinha que preparar o jantar para seu senhor e esperá-lo terminar de comer para então matar sua fome. Além disso, apesar de fazer tudo o que seu mestre ordenava, ninguém lhe agradecia dizendo: muito obrigado, por trabalhar duro por mim. O servo então disse: sou um servo indigno, só faço aquilo que é minha obrigação. Da mesma forma, devemos ser humildes e obedientes, pessoas que possam dizer: sou um servo indigno, apenas fiz meu dever, mesmo depois de termos feito tudo o que Deus ordenou que fizéssemos. As pessoas com fé de pai sabem da altura e da profundidade do coração de Deus, que é desde o princípio, e têm também o coração de Jesus Cristo, que se humilhou, se anulou, e foi obediente até a morte. Portanto, Deus reconhece e louva tais pessoas e estas brilharão no céu como o sol. Assim como um pequeno grão de mostarda cresce e se torna uma grande árvore na qual muitos pássaros encontram lugar para fazer seus ninhos, a fé espiritual cresce da medida de recém-nascido e bebês, que engatinham, para a medida de crianças, depois de jovens e depois de pais. Como estaremos abençoados, quando conhecermos aquele que é desde o princípio, quando tivermos fé suficiente para entender sua altura e profundidade, e quando formos capazes de cuidar de muitas almas que vagam pelo mundo, como Jesus fez. Que você possa ter o coração do Senhor transbordando em generosidade e amor, possuir a fé de paz, dar frutos em abundância e brilhar como o sol no céu, para todo sempre. Em nome do nosso Senhor, eu oro.